E olha só, pessoal, durante a entrevista coletiva agora pela manhã, o presidente Lula reagiu a Bolsonaro ter virado réu. A decisão do Supremo Tribunal Federal da primeira turma em tornar Bolsonaro réu no Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe de Estado. O presidente Lula foi cirúrgico, deu uma lapada histórica em Jair Bolsonaro e basicamente pediu para ele parar com a choradeira e enfrentar os processos como um homem, assim como o presidente Lula fez. Lula em nenhum momento ficou pedindo anistia, em nenhum momento correu da justiça, respondeu todos os processos, mesmo sabendo que era tudo injusto. O presidente Lula ficou aqui e respondeu a todo o processo que vinha sendo conduzido pelo Juiz Parcial de Curitiba e pela Lava Jato, foi condenado injustamente, mesmo assim se manteve inabalável, lutou para provar sua inocência e posteriormente conseguiu. Ele deu essa lapada em Jair Bolsonaro, chamou o Bolsonaro de covarde, tudo isso na frente de todos os japoneses ali, pois para quem não sabe, o presidente Lula está em viagem ao Japão e deu essa coletiva de imprensa lá. Nós vamos ver na íntegra tudo o que ele disse, mas antes convido você que é novo aqui no canal Plantão Político que aproveite esse momento para se inscrever, ativar o sininho das notificações, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho diário. Também deixe seu like, curte aí pessoal, não te custa nada, muitas pessoas não têm deixado like no vídeo, então faça a sua parte, curte aí para que o YouTube leve o nosso conteúdo a mais e mais pessoas e ajude no nosso crescimento dessa forma. Se você quiser ajudar nosso trabalho de forma financeira, o Pix é esse telefone que aparece aí no canto da tela. Dito isso, vamos reagir à lapada histórica do presidente Lula, a reação dele ao saber que Bolsonaro virou réu após decisão unânime dos ministros do Supremo. Olha só o que ele disse. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, é visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira, e todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. E ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. Eu só espero que a justiça faça justiça. Se, nos autos do processo, ele for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido. Eu, inclusive, defendo que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive. Quando ele fala que quer proibir ele de disputar a eleição, é importante lembrar que eu fui proibido de disputar as eleições em 2018. É importante ele lembrar. Então, eu só espero que se faça justiça. Eu não dou palpite, não conheço os autos do processo. Eu espero que a Suprema Corte vote, sabe, com a coerência de uma Suprema Corte calejada, experimentada, porque o povo brasileiro precisa, inclusive, saber que a Suprema Corte está cumprindo com o seu papel. E todo mundo sabe o que aconteceu no Brasil. Todo mundo sabe. E ele também sabe. Eu, toda vez que alguém comete um erro, eu pergunto, olha, só você sabe se é verdade ou mentira. E ele sabe que é verdade. Ele sabe que é verdade, então eu espero que a Suprema Corte faça o julgamento que precisa ser feito e que tome a decisão em função dos autos do processo. Eu não acho que o ministro tem que falar para a imprensa, que tem que fazer discurso, eu acho que tem que votar. Sabe, não é o homem Bolsonaro que está sendo julgado. É um golpe de Estado que está sendo julgado. É a conduta desse cidadão que está sendo julgada. Então eu penso que se ele tiver culpado, ele tem que se contentar com uma punição. Isso vale para todos os 213 milhões de habitantes. Então, ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país. Ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país. É isso. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, é visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira, e todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe.
Só ele sabe o que ele fez. E ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. Eu só espero que a justiça faça justiça. Se, nos autos do processo, ele for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido. Eu, inclusive, defendo que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive. Quando ele fala que quer proibir ele de disputar a eleição, é importante lembrar que eu fui proibido de disputar as eleições em 2018. É importante ele lembrar. Então, eu só espero que se faça justiça. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira. E todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. E ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. Eu só espero que a justiça faça justiça. Se, nos autos do processo, ele for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido. Eu, inclusive, defendo que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive. Quando ele fala que quer proibir ele de disputar a eleição, é importante lembrar que eu fui proibido de disputar as eleições em 2018. É importante ele lembrar. Então, eu só espero que se faça justiça. Eu não dou palpite, não conheço os autos do processo. Eu espero que a Suprema Corte vote, sabe, com a coerência de uma Suprema Corte calejada, experimentada, porque o povo brasileiro precisa, inclusive, saber que a Suprema Corte está cumprindo com o seu papel. E todo mundo sabe o que aconteceu no Brasil. Todo mundo sabe. E ele também sabe. Eu, toda vez que alguém comete um erro, eu pergunto, olha, só você sabe se é verdade ou mentira. E ele sabe que é verdade. Ele sabe que é verdade, então eu espero que a Suprema Corte faça o julgamento que precisa ser feito e que tome a decisão em função dos autos do processo. Eu não acho que o ministro tem que falar para a imprensa.